uma das alternativas, e hoje eu vim aqui para falar mais um pouquinho sobre Game of Thrones e especificamente sobre a jornada da personagem da Daenerys Targaryen, que provocou bastante polêmicas aí nessa 8ª e última temporada da série. Talvez esse vídeo fique um pouco longo porque o meu roteiro aqui está um tanto longo, mas eu precisava falar um pouco mais profundamente sobre essa personagem que é tão importante e que teve aí uma virada bem controversa. Mas se você caiu agora e não conhece o canal, eu falo bastante sobre Game of Thrones e também sobre outras séries e filmes. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu acho que você vai gostar do conteúdo do canal. Já deixa o like nesse vídeo também, porque dessa forma você ajuda a gente a promover esse vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas. E segue a gente lá no nosso Instagram também, porque vão ter outras coisas lá, inclusive um conteúdo de viagem nos próximos dias, e se eu fosse você, eu não ia perder. Uma coisa que eu acho muito curiosa que houve aí em relação a Daenerys nos últimos dias foi o tanto de gente, inclusive criadores de conteúdo nessa internet afora, que decidiram compartilhar uma imagem que eu vou colocar aqui na tela de um discurso da Daenerys lá no comecinho da 2ª temporada e aparentemente esse discurso resolve tudo. O pessoal falando assim, meu, tá vendo isso aqui, esse discursão aqui da Daenerys? Tava óbvio desde sempre que ela ia se tornar uma vilã, que ela ia se tornar uma tirana, que quem tava reclamando é porque não tava vendo o caminho natural que a personagem estava seguindo. E quando eu vi essas imagens, eu lembrei da cena e eu fiquei assim, nossa, mas não é bem assim, essa cena tá meio descontextualizada. E eu revi a cena pra tirar as minhas próprias conclusões, revendo, né, e relembrando o que tinha acontecido ali naquela cena. E de fato, vamos relembrar aqui um pouquinho. Era o início da 2ª temporada e a Dany estava sendo seguida por várias pessoas que eram do Calazar, do Khal Drogo, e foram deixadas para trás pelos outros Dothrakis, que foram cada um para um canto, porque elas eram mais velhas, elas eram mais fracas, estavam doentes, ou eram crianças. Eram consideradas Dothrakis mais fracos e não tinham vez nos Calazares. Então elas estavam lá, dependendo da Daenerys. E ela estava super preocupada, porque as pessoas estavam morrendo no caminho, eles estavam ficando sem água, sem comida, até que eles chegaram em Qarth, que é uma cidade super próspera, mas que fica no deserto, e ela estava um tanto quanto desesperada ali para tentar salvar o povo dela. Ela é recebida no portão pelos 13, que são pessoas que governavam ali a cidade, e eles, com um sarcasmo muito grande, falam que eles querem sim recebê-la, mas que eles querem ver primeiro os dragões e dão a entender que se ela mostrar os dragões, ninguém vai ter acesso ali. Ela, espertamente, não mostra, porque eles já estão extremamente fragilizados e os dragões eram muito bebês ainda. Então, para evitar que os dragões fossem pegos naquele momento, já acende ali uma luzinha na cabeça dela, e realmente era o que eles queriam, como a gente vê lá na frente. Ela não faz isso, e aí eles dão a entender, bom, então infelizmente vocês vão ter que ficar aí fora. E ela fala, mas a gente vai morrer aqui. Aí eles, sinto muito, né, paciência. O porta-voz ainda faz um discurso super xenofóbico, falando que Qarth não virou aquela super cidade, uma cidade poderosa, permitindo que Dothrakis selvagens entrassem pelos seus portões. Aí que a Daenerys solta aquela ameaça, né? Era o último recurso dela, o único recurso praticamente dela pra tentar salvar aquelas pessoas que estavam do lado dela. E no fim meio que dá certo, porque um dos 13 lá acaba comprando um pouco o discurso da Daenerys, acaba afetado pelo discurso dela e acolhe. Tem muita coisa que acontece depois disso, mas aquele discurso dela deu algum resultado. Mas dizer que esse discurso define a Daenerys eu acho bem errado. Tá me parecendo aquela história da roupa nova do imperador, que eu não sei se vocês lembram desse conto, mas eles enganam o imperador, falam que tem um tecido ali que só os mais inteligentes podem ver. E aí todo mundo começa a falar que tá vendo tecido porque ninguém quer se passar por burro. Aí dá a impressão que as pessoas estão vendo que aconteceu na série e pra não ficar com, mas se eu falar que eu não gostei é porque eu não entendi, é porque eu tô defendendo a personagem, é porque eu não sei ter as minhas expectativas quebradas, então deixa eu falar que não fez todo sentido do mundo aquilo. Eu acho que a Daenerys sempre foi uma personagem que tomou muitas decisões
fortes e violentas, mas ela também sempre esteve imersa em um ambiente muito violento, que era violento com ela. Não querendo justificar as atitudes da Dany, mas a série meio que fazia isso. A narrativa que a série criou foi criando a Daenerys não só como uma heroína, mas construindo ela como uma messias, uma salvadora. Ela estava lá para salvar o povo dela lá na segunda temporada nos Portões de Qarth. Depois ela foi libertando os escravos e salvando eles daqueles que queriam escravizá-los. E aqueles caras que eram mortos lá por ela não eram personagens complexos que tinham família, que tomavam decisões boas ou ruins. Não, eles eram retratados como pessoas odiáveis. A própria construção das cenas era feita para que a gente só visse o heroísmo da Daenerys, tanto nas tomadas, na fotografia, na trilha sonora principalmente. A Dany sempre teve uma trilha épica acompanhando essas grandes atitudes dela, esses grandes comportamentos dela que levaram ela a libertar as pessoas e a matar muita gente também, que eram os inimigos, os homens maus. Eu acho que lá no final da 4ª temporada e também durante a 5ª temporada é aí que primeiro a gente começa a ter as discussões sobre os comportamentos da Daenerys. E finalmente aquelas atitudes dela que a gente poderia ter visto de uma forma dúbia, mas não foi mostrado de uma forma dúbia, começam a ter consequências. Por exemplo, as várias cidades escravistas que ela libertou começaram a ter destinos muito piores do que eram antes. Pessoas que eram escravas e que ela tinha libertado começaram a querer voltar para a vida que elas tinham, porque elas acreditavam que elas tinham mais propósito, ou elas tinham efetivamente uma vida melhor como escravos do que libertos. Os dragões começam a matar crianças inocentes, não amando a Daenerys. Eu acho que neste momento é bom relembrar isso. Ela também recebe informações de que ela puniu pessoas inocentes daqueles crimes que ela estava condenando. Ou seja, esse era, eu acho, um momento assim de começar a fazer a virada da personagem e da gente começar a ter essa coisa um pouco mais dúbia em relação ao comportamento dela. Era o momento de fazer isso. E talvez de ir equilibrando aí, a Daenerys, ela tem uma índole boa, ela tem um ideal aí que ela segue, porém, sabe, o negócio tá começando a ficar meio feio, ela toma decisões e tem consequências bem erradas, diferente do que era até então, assim, agora começou a ter várias consequências complicadas, porque a gente tá vendo também o outro lado das pessoas e não só o da Daenerys. Só que o que acontece? A partir da 6ª temporada, a gente volta a ter uma crescente da Dany e ela volta a ser aquela messias. Tem aquela cena que ela queima os caos, aqueles homens maus que estavam lá planejando saquear vilas e estuprar crianças, e estavam falando na cara dela que eles iam estuprar ela até não poder mais, iam dar ela pros cavalos no final, se ela ainda aguentasse. Depois dessa, a gente vai criticar ela queimar os caras vivos. Mais uma vez, eles não são mostrados como personagens complexos, e sim como pessoas terríveis. Líderes terríveis que estavam levando os seus Calazares a fazerem coisas terríveis. E ainda por cima, a Daenerys mais uma vez mostra os poderes sobrenaturais, fantásticos que ela tem de não se queimar, e mais uma vez ela é colocada como a Messias numa cena em que a trilha sonora sobe, aquela trilha linda lá que era da Daenerys e que parou de ser usada, se não me engano. A última vez que a gente ouviu foi na 6ª temporada, aquela é muito boa essa trilha, e talvez eles tenham parado de usar porque daí viram até onde que eles iam ir e pararam de colocar ela, pelo menos nessa trilha, né, como a Messias, a heroína. De qualquer forma, ela volta lá pra Meereen, liberta a cidade novamente porque tava um caos sem ela. Daí ela pega e muda o nome da Baía dos Escravos para Baía dos Dragões. E nunca mais ouvimos falar sobre aquele lugar, ou seja, a gente imagina que tudo deu certo ali e viveram felizes para sempre. Quando ela vai para Westeros, e mais uma vez, quando ela sai de Meereen e vai para Westeros, é mais uma coisa grandiosa que é criada em torno dela, ela chega lá e a gente tem uma temporada e meia aí construindo uma Daenerys que não era muito diferente da Daenerys que a gente estava vendo agora. Foi meio que seguindo aquela mesma linha. A Daenerys chega em Westeros e ela fala: eu não quero ser a rainha das cinzas,
guerras, então eu não vou sair daqui queimando todo mundo. Era isso que ela falava lá no começo da 7ª temporada. Ela só vai lá atacar o exército Lannister depois que ela tem umas perdas terríveis. O Euron ataca lá a frota da Yara e mata as Serpentes da Areia e captura a Yara Greyjoy, e aí depois o exército Lannister vai atrás do exército Tyrell e mata a Olenna Tyrell. Quer dizer, depois que a Daenerys teve essas duas derrotas absurdas, daí que ela pega o Drogon e vai atacar o exército Lannister. Ou seja, grande parte do comportamento violento da Dany é justificado na própria série. Ela acaba mantendo essa imagem de salvadora, às vezes mais do que conquistadora, porque logo que ela começa a tomar essa decisão que ela vai atacar os Lannister e tal, ela já recua novamente, porque logo em seguida ela tem que ir lá salvar aquele time com uma ideia maravilhosa de ir além da muralha para capturar um zumbi, e ela deixa para trás esse lado dela de conquista para se colocar em perigo, para colocar os dragões em perigo numa missão de resgate que dá bem errado para ela, porque ela perde um dos dragões, um dos filhos dela, e mesmo assim, no final, ela ainda entende que ela precisa deixar de lado o caminho dela de conquista do trono para proteger esse continente que ela acabou de chegar e a vida das pessoas em Westeros. Isso foi antes dela ficar com o Jon Snow, então não foi por amor ao Jon Snow que ela fez isso. Ele nem tinha ajoelhado pra ela. Ela já tinha decidido que ela ia ficar ali e que ela ia lutar no norte. Ou seja, eles batem ainda mais em torno dessa imagem que ela é uma salvadora altruísta. Isso eu tô falando do final da 7ª temporada, da temporada anterior. Daí a gente tem o começo dessa temporada, os 3 primeiros episódios. A Dany permanece sendo igual ela sempre foi. Mas daí que vem a virada. E é daí que vem a questão confusa nessa transformação da Daenerys. Fica ligado nessa problemática. Quando a gente chega no 4º episódio, a gente percebe que a Dany não está bem. Ela tá ficando com ciúmes da atenção que o Jon Snow tá recebendo. Ela chega à conclusão que ela não recebe amor como ele recebe, e ele tem a questão de ser o verdadeiro herdeiro do trono, blá blá blá. Apesar dela ser mãe dos dragões e ter levado o exército dela inteiro pro norte, ela parece não estar recebendo tanta atenção assim. E tem uma cena que ela sai do salão em que tá todo mundo comemorando e parece que ela tá ouvindo coisas, que alguma coisa tá mexendo com a cabeça dela. Logo em seguida a gente tem as mortes do Rhaegal, o 2º dragão dela, e também da Missandei, que é a melhor amiga dela, e a expressão facial da personagem muda drasticamente e ela fica evidentemente instável. Era um negócio que a gente meio que não tinha tido dela até então. E a primeira coisa que vem à mente depois desse episódio eles estão começando a desenhar a narrativa da Rainha Louca. E essa narrativa, ela vem por uma teoria dos livros, porque lá nos livros eles realmente desenham esse cenário que talvez a Dany possa estar ficando meio pirada, porque ela ouve coisas. Só que isso nunca foi trabalhado na série, então até essa teoria, ela vem muito mais da questão que a gente traz dos livros do que a série trabalhou até então. Mas beleza. Daí a gente foi pro 5º episódio. A gente teve no 5º episódio praticamente 3 cenas mais importantes da personagem. A primeira, que ela tá lá com o cabelo solto, todo desgrenhado e não tá comendo, e ela não tá parecendo bem, não tá parecendo muito estável. Em seguida, ela tá com o Jon Snow e ela é rejeitada por ele, ela tenta beijar ele e ele não corresponde. E aí já até abre uma margem aí pra falar, mal amada, tá brava porque o cara aí já não dá mais o amor que ela quer. E por fim, a gente tem a cena dela em cima do Drogon, com uma cara bem instável, logo antes dela começar a queimar a cidade inteira, que tinha acabado de se render, ou seja, ela tinha acabado de ganhar, e mesmo assim ela foi lá e queimou a cidade inteira, obviamente estando furiosa. Ainda teve um plus nesse episódio, porque lá no começo o Varys relembrou um dito popular bem famoso, que a gente já tinha ouvido na série, que quando um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda, dependendo do lado que cai, o Targaryen vai ser grandioso ou vai ser louco. Ou seja, por que ele relembrou isso naquele momento? No final do episódio, a gente tem aí 2 possibilidades para tentar explicar por que a Daenerys agiu da forma como agiu. Ou
ou ela tá ficando louca, e o episódio sugere isso com essa fala do Varys, com o fato dela parecer um pouco instável, ou ela tá realmente furiosa e, né, com tudo que aconteceu com ela, aquilo foi a gota d'água e as decisões dela foram baseadas nessa fúria / luto. E os produtores da série, os D&D lá, eles chegaram a falar que ela de fato está sendo movida pelo luto, aliado ao fato dela ter percebido que ela não é querida ali, que ela não é amada como ela era amada em Westeros. Ou seja, foram coisas baseadas num ressentimento muito grande que impulsionaram a Dany a tomar essas atitudes violentas. De uma forma ou de outra, pela loucura ou pela ira, a Dany pareceu super instável. Por fim, nós chegamos no 6º episódio e eu acho que nesse ponto, sim, a gente tem um motivo definitivo, o porquê a Daenerys chegou nesse ponto final da jornada da personagem. Eu acho que tanto no discurso dela ali pros Dothraki e pros Imaculados, quanto no discurso do Tyrion pro Jon Snow posteriormente, a gente entende qual é que é da personagem, e eu acho que aí sim faz sentido com tudo aquilo que foi construído lá atrás. Naquele momento, nesse 6º episódio, eu acho que eu entendo de fato por que eles construíram isso pra personagem. A Dany, ela tá bem obstinada e com uma fúria, mas uma fúria direcionada pro discurso dela, como muitas vezes ela fez. E é um discurso muito poderoso e bem assustador, que tem muitos links com discursos que a Dany já falou antes em várias temporadas. Esse discurso de libertar todos os povos que são oprimidos, essa coisa de quebrar a roda. De repente eles relembraram isso e falando que ela não vai parar em Westeros. Isso faria sentido, sim. A Daenerys começou lá em Essos. Por que ela ia chegar em Westeros e ela ia parar? E o Tyrion, no discurso dele, diz, aliás, finalmente colocando um discurso bom na boca do Tyrion, lembraram que o personagem é inteligente, falando que ela vai libertar todos os povos do mundo e governar sobre todos eles também. Ou seja, que liberdade é essa que ela quer dar? É uma distorção megalomaníaca daquele propósito tão bonito que ela desenvolveu lá atrás. Lá atrás, com atitudes questionáveis, mas sempre com um ideal que era muito bonito. Na cabeça dela, esse ideal bonito permanece, só que ela tá tão cega pela própria imagem de grandeza que ela construiu dela e que construíram pra ela, que a Daenerys não entende que ela virou essa tirana que tá oprimindo as pessoas. Ela ainda acha que ela é a Messias, que ela é a salvadora. E o Tyrion vai além e fala, né? Quando ela queimou os homens em Astapor, certamente ninguém reclamou porque eram homens maus. Quando ela crucificou centenas de homens em Meereen, quem poderia protestar? Eram homens maus. Os caos Dothrakis que ela queimou vivos teriam feito pior com ela. Onde quer que ela vá, homens maus morrem e nós a enaltecemos por isso. Ela fica mais poderosa, confiante de ser boa e justa, e acredita ser o seu destino criar um mundo melhor para todos. Então, realmente, esse discurso do Tyrion fala a verdade sobre a Daenerys. E aí, nesse ponto, eu olhei e falei, sim, de fato, é triste, é muito triste que a gente tenha essa mudança na personagem, porém é coerente com o que a personalidade dela já vinha apresentando desde sempre. Só que é um problema que eu já falei lá na crítica e que todo mundo tá falando. A gente tem um ponto A, a gente tem um ponto B e precisa ter um desenvolvimento pra gente partir daquela Daenerys que de fato tinha atitudes que eram justificadas pela série para ter um comportamento que não era nada justificável pela série. Foi uma coisa muito brusca. A gente tinha que ter tido esse momento de começar a questionar a Daenerys de forma mais evidente, antes de chegar a ter uma atitude muito drástica como queimar centenas de criancinhas inocentes por nada. Esse caminho do ponto A da Daenerys pro ponto B, da forma como eu vejo, eu imagino que ela deveria ter se tornado cada vez mais poderosa, mesmo que ela encontrasse obstáculos pela frente, ela deveria vir numa jornada crescente de poder e de pessoas enaltecendo ela por estar fazendo o que ela está se propondo, porém, paulatinamente tomando decisões
que seriam cada vez mais difíceis de justificar. E essa crescente de poder seria importante porque ela precisa estar perdida nesse delírio de grandeza para ela se entender como Messias, como salvadora, como a rainha de direito, como a pessoa que vai resgatar o mundo inteiro. Só que o que a gente teve nessas últimas 2 temporadas foi o contrário disso. Ela foi colocada cada vez mais para baixo, cada vez mais perdendo exércitos, cada vez mais perdendo força. Tinham tantas coisas que eles poderiam ter feito. Na minha cabeça, por exemplo, tem várias possibilidades de como eles poderiam ter desenhado esse caminho da Dany. Ela poderia ter crescido cada vez mais e cada vez mais amada em Westeros, com algumas pessoas aí talvez questionando o fato dela estar começando a se tornar muito poderosa. Eu acho que o Jon deveria venerar a personagem dela, talvez ter momentos ali em que ele olhava pra ela com orgulho, com carinho, porque afinal esse relacionamento entre os dois deveria ter parecido mais profundo, mais orgânico, porque isso foi importante pro final. E não adianta culpar os atores pela falta de química. Não teve roteiro para desenvolver esse relacionamento. Nessa 8ª temporada, que era o momento para desenvolver esse amor deles, a gente teve só lá no primeiro episódio uma cena que inclusive foi digna de piadas, né, deles voando lá nos dragões. E aí depois ele já começa a rejeitar ela porque ele descobre que ele é Targaryen, informação que inclusive não serviu para nada. Mas em vez de criar uma rixa entre eles, talvez a temporada deveria ter feito com que eles ficassem cada vez mais próximos, para que no final a gente sentisse o impacto de um ter que matar o outro pelo bem de todos. Uma coisa que eu acho que faria muito sentido seria ela chegar em Westeros. Ela nasceu lá, mas ela nunca conheceu de fato o continente. Então é um lugar que ela meio que idealizou, que as pessoas falavam pra ela, olha, lá não tem escravidão, lá as pessoas são livres. E ela poderia chegar em Westeros com essa ideia e com essa expectativa e de repente perceber que existiam muitas injustiças em Westeros também. A gente não viu ela fazer esse link pra ela de repente falar que ela quer libertar todo mundo em Westeros. Eu acho que essa grande decepção que ela poderia ter com a terra natal, somada a esse delírio de grandeza, de todo mundo enaltecendo ela e dela ficando poderosa, cara, tudo isso realmente poderia fazer ela virar a chave e se tornar essa Daenerys do último episódio. Seria tão triste, tão incrível e tão agridoce acompanhar essa jornada da personagem até esse ponto, mas a série, ela parece ter se perdido, inclusive para entender a personagem, para entender qual seria o ponto final, e eles tinham o ponto final, mas eles parecem ter colocado vários elementos ali que mais confundiram a gente do que esclareceram sobre a jornada dela, o que estava acontecendo na mente da Daenerys. Ela sempre foi muito tratada e retratada como uma heroína, e a série meio que mascarou as nuances que a gente deveria ter visto da personagem, coisas mais claras, sabe? Cinzas, até sombrias da personalidade dela, sempre colocando ela como heroína e botando aquela trilha sonora alta. E a gente deveria ter tido essa coisa um pouco mais complexa na construção dela, para depois ter 2 episódios que a gente não entendeu nada do que estava se passando na cabeça dela, para chegar no último episódio a gente... Ah, era isso que eles estavam querendo construir? Era esse o ponto? Daenerys libertando pessoas, o poder que ela sempre almejou, quebrando a roda. Tá bom, isso aí a gente conhece da Daenerys. A própria Emilia Clarke, que é a atriz que interpreta ela, falou que ela ficou muito chocada quando ela leu o roteiro. Ou seja, ela não fazia ideia, se nem a atriz que interpreta ela e que deu todas as nuances, entregou pra gente o que ela achava da personagem, se nem ela entendeu isso, como que a gente poderia entender? Se eles tivessem conversado com ela lá atrás para construir a personagem nesse sentido, provavelmente ela poderia ter ajudado nessa construção, ter colocado mais nuances, talvez, na medida do possível. Eu sei que ela não é uma super grande atriz, mas ela mandou muito bem nessa temporada. Ela poderia ter dado mais profundidade para a interpretação dela, já sabendo qual seria o fim da Daenerys. O Alan Rickman, quando ele foi escolhido para interpretar o Snape na série de filmes de Harry Potter, ele foi procurado pela J.K. Rowling, que é a autora dos livros. Ela não tinha terminado ainda de escrever os livros, mas ela foi conversar com ele para revelar o que significava a palavra sempre. Que quem conhece a saga Harry Potter sabe o que isso significa, o que isso significa para o personagem.
e o que significa da personalidade dele, o que ele é de verdade. Ela fez isso para que ele pudesse interpretar de forma coerente aquele personagem que a gente via de uma forma, mas que não era exatamente assim. E ele de fato conseguiu entregar uma interpretação que sempre foi muito dúbia. Eu não sei se foi descaso do time por trás de Game of Thrones, ou se foi incompetência mesmo, talvez um pouco dos dois. O final da Daenerys em Game of Thrones é triste sim, mas infelizmente é pelos motivos errados. Ela podia ter sido uma personagem muito grandiosa, independente dela virar uma vilã no final, justamente por ter sido construída com uma complexidade que fez ela ir de Messias Salvadora pra tirana a la Hitler. Só que o que vai realmente ficar na nossa cabeça é: nossa, que porcaria que fizeram com ela. Então é isso, como fã de Game of Thrones, como fã da Daenerys, como fã dos livros As Crônicas de Gelo e Fogo, que eu espero que sejam muito melhores do que o que foi apresentado no final de Game of Thrones, eu gostaria de ter visto, sim, essa personagem ter tido o desenvolvimento digno dela. Não significa que eu não quero ver ela se tornar vilã, ela vai com certeza se tornar vilã nos livros, e eu estou aguardando ansiosa para ver como que o George Martin vai construir isso. Eu só acho que, como fãs de tudo isso, a gente merecia ter um desenvolvimento melhor na série. Não foi entregue, paciência. Vão lá conferir também o meu vídeo, se vocês ainda não assistiram, com comentários sobre a série. Eu falei lá que teve outras coisas que eu acabei curtindo. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Podem desabafar, podem discordar de mim também. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!